Fala aí galera, esse é o trabalho de física da turma 302. Para entendermos o experimento em geral, precisaremos definir de forma clara e objetiva alguns conceitos físicos. O primeiro deles, que está diretamente relacionado aos vídeos, é o conceito de temperatura, grau de agitação das moléculas. Nossa experiência tem como objetivo explicar de que forma acontece o aumento ou diminuição da temperatura, de que forma as moléculas interagem e como elas se comportam em um sistema físico. Para isso, falaremos de duas coisas, o movimento browniano e a entropia. Robert Brown, daí o nome movimento browniano, foi um dos nomes mundiais em microscopia. Foi o cientista pioneiro na descrição do núcleo celular. Seu grande objetivo era descobrir a origem da força vital. Certa vez, Brown observou ao microscópio que grânulos de pólen pareciam se mexer. Posteriormente, este movimento ficou conhecido como movimento browniano. A seguir, veremos uma representação aproximada do movimento browniano, onde essas são as moléculas. Esse é o grão de pólen e este é o recipiente. Neste esquema de baixa temperatura, perceba que a trajetória do grão de pólen é traçada em vermelho e que seu movimento é influenciado pela agitação das moléculas. Portanto, é imprescindível ressaltar que o movimento tanto observado nos grânulos de pólen quanto em nosso experimento são aleatórios e variam de acordo com a quantidade de energia recebida ou cedida por um sistema, o que influencia no número de choques efetivos que ocorrem entre as partículas presentes na matéria. Esta é uma representação do movimento em alta temperatura, onde as moléculas encontram-se mais agitadas. Portanto, a variação de temperatura de sistema é baseada na quantidade de calor que ele recebe ou cede e o trabalho realizado ou recebido, sendo ela responsável pelo número de choques que ocorrem, que, por sua vez, se dão de forma completamente aleatória e desordenada, o que caracteriza a entropia. A entropia, por definição, é a medida de desordem das partículas em sistema físico. Veremos agora uma aplicação real do movimento browniano, que ocorre, por exemplo, na fumaça de um cigarro. Partículas invisíveis de ar colidem com a fumaça, fazendo-a se movimentar de um lado para o outro de forma aleatória. Nesta imagem de um microscópio, é possível observar as partículas de carbono da fumaça se movimentando. Robert Brown repetiu o experimento com outras substâncias suspensas em água. Porém, o fator determinante foi quando substâncias inorgânicas mostraram o mesmo fenômeno. Por exemplo, cobre, manganês, bismuto e antimônio. Isso provava que o movimento não estava ligado à questão da vida. Em 1877, Joseph de Souza escreveu: "No meu modo de pensar, esse fenômeno deve-se ao movimento térmico das moléculas do líquido que circunda as partículas." Era exatamente isso. Décadas depois, Albert Einstein publicou um artigo em 1905 que explicava em detalhes precisos como o movimento que Brown tinha observado era o resultado do pólen sendo movido por moléculas de água individuais. Essa explicação do movimento browniano serviu como a confirmação definitiva de que átomos e moléculas realmente existem. Einstein ganhou um prêmio Nobel por seus serviços à física teórica, citando também suas pesquisas sobre efeito fotoelétrico. Portanto, nosso experimento mostra a temperatura e o movimento browniano interagindo. Como é observado nos vídeos, as pessoas que representam as moléculas têm um movimento completamente desordenado e aleatório, que adquirem movimento e se chocam mais rápida ou lentamente, devido à variação de temperatura caracterizada pelo recebimento ou perda de calor. Conclui-se então que o movimento browniano é o movimento aleatório de uma partícula macroscópica, causada pelo choque de moléculas que estão em volta da partícula.
e que este fenômeno está diretamente relacionado com a variação de temperatura.